bem-vindo a mais um tutorial do Solar. Neste vídeo vamos abranger aqui, abordar como que registra a produtividade no Solar. Vamos utilizar aqui o nosso fluxograma de atendimento, de registro, lançamento e produtividade, que está disponível também na apostila Manual de Capacitação do Sistema Solar. Para isso, vamos também utilizar o perfil de acesso de um assessor, que também as ferramentas que apresentaremos aqui estão também disponíveis no perfil do defensor. Bom, a primeira possibilidade de registro aqui as primeiras possibilidades são de registro de atendimentos presenciais e atendimentos não presenciais. Os atendimentos presenciais devem seguir o fluxo de atendimento, fluxo da rotina básica de atendimentos que já apresentamos em um tutorial anterior, assim como o fluxo da rotina de atendimentos não presenciais, nos quais nós criamos uma anotação. E aqui em cima, no atendimento presencial, criamos um atendimento. Esse fluxo pode ser revisto no tutorial da rotina básica de atendimento. Vamos passar aqui para o fluxo de expediente, envio de memorandos, etc. Bom, essa produtividade, que não é processual, ela pode ser registrada facilmente no Solar de dois modos. Primeiro, nós precisamos localizar um atendimento. Para localizar um atendimento, nós temos duas opções. Primeiro, nós podemos vir aqui no menu Buscar e localizar o atendimento pelo nome do assistido. Nós vamos encontrar o nosso assistido teste, por exemplo, e daqui identificar em qual dos atendimentos nós desejamos incluir essa produtividade. Por exemplo, incluir nesse atendimento, que é uma ação possessória. Abrimos o atendimento e ao final da página encontramos o campo anotação e daí incluímos aqui, preenchemos o formulário e incluímos uma anotação. E aqui podemos até incluir também o arquivo. Ok, então esse é um dos modos de se realizar o lançamento dessa produtividade. O sistema estará identificando aqui como anotação, inclusive dando acesso a obter cópia desse arquivo. Outra forma de se obter esse arquivo é buscando pelo número do processo. Vamos buscar aqui, por exemplo, o processo. Vou ver se eu encontro o processo padrão. Bom, temos aqui esse processo 12345/2019, classificado aqui para o assistido fulano de teste. O processo pode ter duas partes, né? Então é possível, pode ter até mais que duas partes. Então é possível que ele esteja repetido aqui. Você precisa identificar em favor de qual parte está atuando e aí clicar no nome dela. E aí funciona do mesmo modo. A diferença aqui é que nessa situação ele vai abrir diretamente a aba processos, que a gente vai vir em histórico e mais uma vez lançar a anotação. Então, desse modo que lançamos a anotação de registro não processual. Agora vamos à anotação de produtividade processual. Vamos voltar aqui à nossa tela inicial. Bom, a realização de atos processuais que importam em produtividade do membro da defensoria é lançada no registro do processo correspondente, que pode ou não estar vinculado a um atendimento. Onde nós verificamos isso? Vamos abrir aqui, isso pode ser bem visualizado no cadastro do nosso assistido teste da Silva Sauro. Nosso assistido teste da Silva Sauro, por exemplo, tem um processo que não está vinculado a nenhum atendimento correspondente. E nós temos outros atendimentos
E alguns desses atendimentos podem ter processos vinculados. Esse atendimento não tem nenhum processo. Se encontrar aqui um processo com atendimento vinculado. Aqui temos um processo com atendimento vinculado. Vamos ocultar os demais. Esse atendimento tem um processo vinculado. Quer dizer que o assistido ele foi atendido presencialmente na defensoria e o processo foi gerado, foi causado um processo, ou na verdade ele foi atendido pela defesa civil, já existia um processo. O fato importante é que há um processo vinculado a esse atendimento que já foi realizado de modo presencial. Os atendimentos que estão aqui separados em cima, eles não estão vinculados a nenhum atendimento presencial. Quer dizer que o assistido nunca compareceu à defensoria para receber atendimento a esse processo. Isso acontece, por exemplo, na hipótese da curadoria especial, em que a defensoria atua em favor de uma parte que nunca veio à defensoria. Acontece também quando o assistido já era atendido pela defensoria, já tinha um processo acompanhado pela defensoria antes da implementação do SOLAR. E aí depois da implementação do SOLAR, o assistido nunca mais compareceu à instituição e a instituição continuou prosseguindo esse atendimento. É muito fácil vincular os atendimentos, os processos que estão avulsos aqui, a um atendimento. Isso nós apresentaremos logo adiante. O próximo passo aqui, portanto, é encontrarmos o processo relativo à produtividade que desejamos lançar, ou cadastrarmos se esse processo não existir. Vamos aqui no menu lateral, processo, em gerenciamento de processo, e vamos buscar o número de um processo. Eu vou utilizar aqui um número padrão de processo. Então, vamos buscar esse processo. Nós não encontramos o processo, significa que ele não está cadastrado ainda no SOLAR, né? E nós vamos cadastrar esse processo. Para isso, basta clicar aqui no ícone Novo Processo, no lado direito da tela. E aí nós buscamos esse número. Bom, ele encontrou que esse é um processo eletrônico válido, mas ainda não cadastrado no SOLAR. Se o número não fosse válido, vamos criar aqui um número inválido, por exemplo. Se o número ele é inválido, ele vai também identificar que esse é um processo que deveria ser eletrônico, mas não foi encontrado. E aí ele diz que o processo é inválido. Por que isso acontece? O SOLAR ele utiliza a quantidade de números, quantidade de caracteres aqui do processo para poder identificar ele como um processo que deveria ser eletrônico ou não. Se ele estiver na numeração unificada do CNJ, o SOLAR vai entender que é um processo eletrônico e por isso vai fazer a busca do PJE. Se ele não encontrar processo no PJE, ele vai informar que o processo é inválido e aí não vai deixar seguirmos aqui o nosso cadastro. O processo ele pode ser inválido porque o processo de fato não existe, o usuário errou o número ao digitar, ou porque o processo segue em segredo de justiça no PJE. E aí nós não conseguimos encontrá-lo. Há uma forma de contornar essa invalidade do processo, que é simplesmente acrescentando mais um número no processo. Que é simplesmente acrescentando mais um número no processo. Aqui fazendo a busca, ele está com um pequeno lag aqui na busca, é só forçar ela clicando. O número não importa muito, o ideal é que seja 0, estou clicando Enter aqui na barra e ele está funcionando. Então, um pequeno bug aqui no ícone de pesquisa. Então, basta acrescentar qualquer número e aí, por estar diferente do padrão do PJE, ele vai entender que esse é um processo físico. E aí, processo físico, ele aceita qualquer numeração. Então, se você digitou aqui um número, você está certo que o processo existe, que o número está correto, certamente o processo está em segredo de justiça
e nós não conseguiremos buscar essa informação aqui automaticamente no Solar nesse momento. Só depois que a defensoria estiver qualificada como representante das partes aqui teremos acesso. Então, para contornar esse problema, basta adicionar aqui 1/0, certo? E aí cadastrar o processo como se físico fosse. Não muda nada no cadastramento, o cadastramento é exatamente o mesmo. A única diferença é que ele aqui, quando encontra o processo no PJE, ele vai já identificar alguns elementos como parte, como classe processual, etc. Que eu vou cadastrar esse processo como se fosse DPJE e vou dizer aqui que ele é uma possessória. Então, vou identificar qual é a parte que eu estou atendendo no processo. Então, vou dizer aqui que eu estou atendendo a parte autora. E aí, aqui há uma diferença entre defensoria do cadastro e defensoria responsável. Não é preciso que sejam os mesmos. Por exemplo, se eu estiver aqui em um atendimento itinerante, eu posso ser a defensoria responsável pelo cadastro, mas outra defensoria pode ser responsável pelo acompanhamento desse processo. Então, é possível que eu cadastre aqui uma defensoria, identifique uma defensoria como defensoria cadastradora e outra defensoria como defensoria responsável. E aí eu vou seguir aqui o cadastro. Seguindo o cadastro, o sistema só vai me deixar prosseguir. Aqui, clique no botão gerenciar. Agora ele está disponível, como podemos ver. Ele só vai ficar disponível se eu cadastrar um requerente, que é a pessoa que está sendo atendida pela defensoria naquele processo. É possível que o sistema às vezes consiga aqui buscar automaticamente o nome das pessoas, buscando essas informações no PJE, né, fazendo uma consulta no PJE. Senão, o usuário pode aqui cadastrar. Dessa vez ele não conseguiu, eu vou aqui cadastrar um requerente. Vamos utilizar aqui o teste Santos. Confirmo e agora eu tenho um usuário cadastrado, certo? Se o sistema automaticamente não me autorizar aqui a prosseguir, eu posso atualizar a página e agora, como eu tenho um requerente cadastrado, eu consigo avançar, certo? Eu posso também cadastrar a outra parte do processo aqui como requerido. Lembrando, mais uma vez, como explicamos nos vídeos tutoriais, a recepção, que a palavra requerente utilizada pelo sistema não significa o réu do processo, que calhou, coincidentemente, nosso requerente é o autor do processo, mas seria possível que o nosso requerente fosse o réu do processo. O requerente é aquela pessoa que está recebendo o atendimento pela Defensoria Pública. E requerido é o seu oponente no processo. Então, vamos aqui clicar em gerenciar e agora o processo está cadastrado, é criado uma linha do tempo para esse atendimento, como qualquer outro atendimento, que você pode, a classe agora ela é buscada automaticamente do registro do processo no sistema PJE. E aqui isso é um atalho para o histórico de atendimento do assistido. Nós vamos acessar aqui o histórico de atendimento e nós vamos ver que o processo está aqui cadastrado no histórico de atendimento. Então é assim que se cadastra o processo. O processo ele vai estar constando aqui na aba processos e você pode consultá-lo, que os andamentos internos, assim como você pode consultar o extrato dele no PJE. Se um processo já está cadastrado no PJE, eu posso de repente precisar cadastrá-lo novamente, por exemplo, para atender a outra parte. Vamos fazer uma busca aqui nesse processo que acabamos de cadastrar. Vamos buscá-lo aqui no menu lateral Processo, Gerenciador de Processo, que está o processo que acabamos de cadastrar.
mas esse atendimento aqui está vinculado ao assistido teste Santos do Nascimento. E eu quero, na verdade, eu estou atendendo a outra parte do processo. Então, eu vou cadastrar aqui um processo novo. Bom, ao fazer isso, se o processo já está cadastrado, ele automaticamente identifica que o processo está cadastrado, mas me dá a opção de cadastrar uma nova parte. E aí o fluxo é o mesmo, eu só vou identificar aqui o réu, a mesma defensoria, possivelmente vai dar uma colidência, mas vamos seguindo. Eu cadastro, mais uma vez ele não me deixa prosseguir, porque eu não identifiquei quem é que está recebendo esse atendimento. Aqui podemos ver, como eu expliquei anteriormente, que agora o requerente é o réu do processo. Eu identifiquei que agora eu estou atendendo o réu. E aqui vamos identificar outro teste como dono desse atendimento. Vamos utilizar a Maria Nonato Teste da Silva. Ok. Que agora identificado. Se ainda assim ele não liberou o botão, certo? Nós vamos simplesmente atualizar a página que o botão estará liberado. Então, agora eu tenho o assistido cadastrado do mesmo modo. Se acessarmos aqui o seu catálogo, então nós temos aqui o histórico de atendimentos. Agora vamos tentar cadastrar um processo físico, seguindo o mesmo fluxo, processo, gerenciamento de processos. Bom, eu vou buscar aqui o mesmo processo que já estávamos utilizando anteriormente. Só que dessa vez eu vou cadastrá-lo como um processo físico, certo? Bom, você vê aqui que ele é o mesmo processo, mas vamos inventar aqui mudar os caracteres. Agora ele não está dizendo que o processo é inválido, não está encontrando o processo porque claramente é um processo que não existe. Mas vamos inventar aqui que ele é um processo físico. Isso, forçamos, eu dei um enter aqui para poder ele forçar a busca. E aí ele identificou que o processo não está cadastrado e ele quer um processo físico, porque afinal tem mais números do que o padrão do CNJ. Eu vou cadastrar esse processo. Como vemos, mudou um pouco o cadastro, porque agora ele não consegue buscar essas informações do PJE, informações que serão buscadas automaticamente. Que eu vou precisar identificar se é um processo de primeiro ou de segundo grau, vou precisar da classe do processo, digamos que ela seja uma busca alienação fiduciária, vou precisar dizer qual comarca ela está correndo, vou precisar da vara, e aí sucessivamente. Vou dizer aqui que eu estou atendendo o réu e selecionar nossa Sexta Defensoria como responsável. Bom, ele não conseguiu buscar aqui, eu precisava selecionar em vez de passar. Ok, então tudo certo, consigo salvar. E mais uma vez, como eu ainda não cadastrei um requerente, o requerente do atendimento, preciso cadastrar. Vamos cadastrar aqui a Maria Teste da Silva Cruz. Ok. Não conseguiu, então vamos forçar a atualização e agora sim. Ok, cadastrado. Do mesmo modo, o processo está aqui naturalmente com um 0 a mais. Ele não vai conseguir buscar no PJE porque ele foi cadastrado como físico, certo? Então, desse mesmo modo eu posso ainda posteriormente editar as informações básicas do processo. Se depois disso eu identificar que eu me habilitei ou identifiquei que eu errei o número do processo, eu posso cadastrar um novo processo aqui e alterando a configuração anterior aqui, por exemplo. Bom, nossa última opção de cadastro de processo aqui é o processo extrajudicial. Isso em qualquer atendimento eu posso vir e cadastrar um processo extrajudicial. Certo? Basta eu localizar um atendimento. Vamos aqui localizar esse atendimento da Maria. Via teste, ok. E aqui ela não tem outros atendimentos, então vamos localizar um assistido com mais atendimentos.
utilizar aqui o teste Santos. Encontrei um atendimento qualquer que eu deseje criar um processo extrajudicial. E aqui na aba, eu abri um atendimento, aqui na aba processo, eu consigo catalogar processo extrajudicial. Essa lista aqui, se você não encontrar a classe de processo que deseja utilizar, basta enviar um e-mail para o nosso suporte Solar. O e-mail é solar@defensoria.ro.def.br e aí a classe poderá ser incluída. Então, criei aqui. O processo ele funciona do mesmo jeito que um processo físico. Não vai conseguir buscá-lo no PJE, mas ele está catalogado aqui como processo físico. No caso do processo extrajudicial, eu preciso partir de um atendimento. Então, eu não consigo criar um processo extrajudicial que não está vinculado a nenhum atendimento. Se for necessário criar um processo dessa espécie, basta criar um atendimento. E é daí vincular um processo extrajudicial. Agora vamos efetivamente lançar uma produtividade processual. O modo mais rápido de abrir o processo é vir aqui na aba lateral Processo, Gerenciador de Processos, e aí encontrar o processo que estamos procurando lançar produtividade. Vou usar aqui esse processo fulano de teste, e aí é possível que haja mais de uma pessoa. Aqui, por exemplo, vamos buscar o processo que estávamos cadastrando anteriormente, que já deve ter várias pessoas cadastradas. Aqui, por exemplo, nesse processo já tem 2 pessoas. Então eu preciso identificar qual parte eu estou atendendo nesse momento para poder lançar a produtividade. Vamos ter o teste Santos Nascimentos, que já abre diretamente na pasta, na aba Processo, daquela linha do atendimento. E daqui, para lançar a produtividade, basta clicar em Nova Fase. Aqui nova fase, eu identifico quem é o defensor que está realizando esse atendimento e o tipo de atendimento. Vamos dizer uma petição. Preciso também identificar a data e qualquer horário. E escrever aqui alguma coisa que descreva a petição. Pode ser sucintamente. E aí eu salvo. Se o usuário desejar, o usuário pode ainda lançar o arquivo que é vinculado àquela movimentação, até para que outras pessoas que venham a trabalhar com o processo tenham acesso a esse arquivo. Ele deve aqui localizar o lançamento que foi feito e aqui na opção visualizar, utilizamos a aba Documentos para acrescentar. Utilizar aqui o nosso equipe de teste. E é importante clicar em anexar arquivo antes de salvar. Se clicar em anexar arquivo, ele vai salvar automaticamente e o arquivo estará agora disponível. Agora vamos aprender a vincular um processo a um atendimento. Fazendo uma recapitulação, eu vou localizamos aqui um processo que não está vinculado a nenhum atendimento, que alinha um histórico de atendimento de um assistido. Nós já abordamos anteriormente que os atendimentos que não estão vinculados, os processos que não estão vinculados a nenhum atendimento, são aqui separados nessa parte azul do histórico, e os atendimentos ficam apresentados logo abaixo, dividido entre atendimentos como requerido, atendimento como requerente como requerido, atendimentos que foram excluídos. Se o atendimento estiver vinculado, se o processo estiver vinculado a um atendimento, ele vai aparecer aqui dentro do atendimento, nessa informação. Isso aqui não tem nenhum processo vinculado, por isso que ele está retornando a informação, de nenhum retorno vinculado. Se o processo não está vinculado a atendimento nenhum, ele é relacionado aqui em cima. E aí como é que a gente faz para vincular? Digamos que agora o assistido compareceu, né? Era um processo antigo que a defensoria vinha
acompanhando já antes da implementação no Solar. Estava aqui cadastrado e o assistido ainda não tinha vindo aqui obter informação, ou talvez não tenha sido necessário que o assistido viesse. Então, por esse motivo, o processo estava aqui subsistindo sem vinculação. E aqui agora nós vamos vincular ele a um atendimento. Tem duas formas. A forma mais simples é simplesmente encontrar aqui o processo. Nós vamos, por exemplo, nós podemos fazer isso buscando pelo nome do assistido ou pelo número do processo. Isso vamos fazer primeiramente pelo nome do assistido. Vamos buscar aqui o assistido Nonato Teste da Silva. Vamos aqui buscar Nonato Teste da Silva. Encontrei ele. Acessei sua pasta, exatamente a mesma pasta. E encontrei aqui um processo não vinculado. Sei agora que o assistido quer atendimento para esse processo. E eu vou aqui em clicar mais informações, para obter mais informações, e simplesmente marco um atendimento para ele. Então, agora eu vou ter que classificar esse atendimento e marcar uma data para ele. Aqui segue o fluxo normal que nós já conhecemos, porque já fizemos esse fluxo anteriormente. É isso, precisa marcar uma data, etc. Vamos retornar só para não perdermos o processo antes de fazer isso. Bom, aqui a gente fez buscando pelo nome do assistido. Vamos buscar pelo número do processo agora. Vamos utilizar aqui a aba processos. Vou encontrar processo. Eu vejo que esse assistido já está recebendo atendimento para esse processo. Eu abro a pasta. Cheguei aqui diretamente nessa pasta. Mas aqui eu não consigo vincular. Eu tenho que chegar, não consigo marcar o atendimento aqui. Se eu vier no histórico, lá embaixo, onde teria uma opção para marcar retorno, eu não consigo marcar retorno, porque ele não é um retorno, efetivamente. Se nunca houve um atendimento inicial, isso não é um retorno, certo? Então, aqui eu não consigo marcar. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, ao lado do número do processo, em mais opções, vou clicar em novo agendamento. E aí eu vou ser direcionado aqui para o histórico. Aqui no histórico, eu clico para obter mais informações e marco um atendimento. Vamos terminar de completar aqui. Marcar um atendimento para esse dia, às 10 horas. Agendei minha pauta e salvei. Ok, está feito, certo? Quando eu pesquisar, vamos pesquisar aqui. Nonato. Seu histórico de atendimento não tem mais um atendimento sem processo vinculado, porque eu já o vinculei. Esse atendimento aqui foi gerado, que não existia antes. Se nós expandirmos, vemos que ele está vinculado a esse processo, com atendimento marcado para o dia 11 de outubro. Certo? Essa é a primeira forma de vincular o processo a um atendimento, através aqui do histórico de atendimento. Tem outra forma de vincular o processo ao histórico de atendimento. A outra forma de vincular o processo a um atendimento, processo que não estava vinculado anteriormente, é através da união do processo com o atendimento. Nós vamos fazer isso, vamos encontrar aqui, é o mesmo processo, só que em relação à outra parte, certo? Nós já vimos trabalhando com ele nesse tutorial. Vamos vincular esse processo a esse atendimento, né? Esse aqui o atendimento não tem, esse aqui já tem um processo vinculado. Poderia vincular, o Solar admite mais de um processo vinculado a um atendimento. Isso não é um problema, mas vamos vincular aqui a esse atendimento, certo? Que ocasião isso ocorreu? O assistido já estava sendo atendido aqui pela defensoria por esse processo, que ele não havia recebido atendimento. Ele veio à defensoria, marcaram um atendimento para ele, não se atentaram que era um atendimento relacionado a esse processo. Não utilizaram a forma que acabamos de mostrar, que é marcar um atendimento. E aí terminaram marcando um atendimento comum e gerou aqui esse novo atendimento. O usuário percebeu que esse atendimento é vinculado a esse processo. O que é que nós vamos fazer? Vamos localizar aqui o atendimento. Vamos abrir o atendimento.
E aqui no atendimento, nós vamos utilizar a aba Outros. Aqui na aba Outros, nós vamos ter relacionado todos os processos daquele assistido. Os outros processos os outros atendimentos iniciais, né, que não são aquele que nós estamos consultando. Então, como nós vimos na página anterior, vou até abrir aqui para mostrar novamente. Na página anterior, esse assistido tem 3 atendimentos. São 2 atendimentos e um processo não vinculado. Então, aqui, mesma coisa. Nós temos o atendimento que nós abrimos e mais 2 atendimentos. Um atendimento normal e um processo não vinculado. Vou fazer novamente. Preste atenção. Estou aqui na linha do assistido. Vou abrir esse atendimento. E aqui na aba Outros, chegamos exatamente ao mesmo local. Aqui, na aba Outros, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos unificar. Nós vamos unificar o atendimento que estávamos consultando ao processo que não estava vinculado. O que você não deve fazer? O que não vai funcionar para unificar? Vemos aqui que nós abrimos o processo, né? Nós abrimos o atendimento e não o processo. Se você tentar abrir o processo, ao invés do agendamento, do atendimento, estamos abrindo esse atendimento aqui, o 503, que é o último atendimento da lista. E aí vamos unificar aqui. Se eu abrir o processo para tentar unificar o atendimento, eu não vou conseguir. Então, aqui abri o processo. Na aba Outros, eu queria vincular esse atendimento, que eu não consigo. Ele não me dá a opção de unificar o processo ao atendimento. Eu só posso unificar o atendimento ao processo, certo? Que aqui você consegue verificar os detalhes do atendimento e aí saber se é esse processo mesmo que você deseja vincular, certo? O que o usuário também não consegue fazer. Se ele não consegue, ou ele não deve fazer, na verdade que até consegue, só não deve. Ele não deve recadastrar o processo no atendimento. Se eu simplesmente recadastrar o processo no atendimento, eu vou gerar uma linha do tempo nova para aquele processo. Eu não devo fazer isso. Então, a forma de unificar o atendimento unificar o processo a um atendimento já existente não é cadastrando o processo novamente. Eu devo realmente vir aqui na aba Outros, encontrar o processo que eu quero cadastrar e unificar. Unifiquei, essa ação é irreversível, não tem como desfazer. Então, cheque novamente se você está unificando o processo certo. E aí, unifico. A partir da unificação, eu tenho uma linha do tempo só para o processo. O processo vai estar até aqui, na aba Processo, certo? Se eu tivesse cadastrado aqui, não ia adiantar. Ia aparecer o processo aqui, desse modo, mas ainda assim ia ficar o processo separado lá na outra aba, certo? Então, não faça isso. Unifique o processo através da aba Outros. Agora vamos aprender a cadastrar audiências. O usuário ele não é obrigado a utilizar o Solar para controlar a sua pauta de audiências. Pode utilizar outro aplicativo para fazer isso, mas ele deve utilizar o Solar para registrar a produtividade processual oriunda da realização de audiência. Então, realizou a audiência, não precisa colocar antes, mas realizada a audiência, você deve lançar no Solar. Nós vamos utilizar aqui o módulo Processos, menu lateral Processos e em Audiências. O campo de busca que é apresentado não é a busca do processo. Se eu simplesmente colocar aqui o número do processo e pesquisar, se ele não tiver nenhuma audiência prévia já cadastrada nesse processo, eu não vou conseguir localizar nada, né? O que eu tenho que fazer é cadastrar uma nova audiência. Eu estou colocando uma audiência nova, né? Não estou querendo encontrar quais são as audiências que estão vinculadas a determinado processo. Eu tenho que vir aqui e cadastrar uma nova audiência. Então, vou pesquisar o número do processo. Se o processo já tiver cadastrado, ele já vai trazer aqui as informações, as pessoas a pessoa que eu estava representando na audiência, e aí basta preencher o formulário. Tipo de audiência, vamos dizer que era uma audiência de conciliação, a data da audiência,
e o horário. Nós terminamos de preencher. Estou lançando a audiência que já foi realizada. Se for audiência de custódia, eu ainda tenho informações adicionais, eu posso colocar que não se aplica. E aí, o ideal aqui é juntar o teor da audiência, né, ou alguma observação que ocorreu durante a audiência. Mas se o usuário não tiver essa informação, pode registrar uma observação. E aí eu salvei. Agora já basta isso. Isso aí já lançou a audiência, o registro da audiência. Isso conclui nosso tutorial. Espero que tenha sido bastante claro. Desse modo que nós lançamos as informações processuais, a produtividade processual, o extra processual dos defensores e dos seus assessores no Solar. E qualquer dúvida, entre em contato conosco, manda um e-mail, se tiver alguma sugestão, manda um e-mail para solar@defensoria.ro.def.br. Desse modo, me despeço e estamos à disposição.